aí, pessoal, está no ar mais um Virando do Avesso. Meu nome é Gilson Ramos, aqui ao meu lado o Will Nandi. Olá, pessoal, olá. E hoje nós estamos aí nessa nossa nova fase. A gente já está trabalhando com nossos anunciantes, que são aqueles Isso que aí. viabilizam, né, o nosso Pessoal Virando que do vestiu Avesso. a camisa do projeto aí. Exatamente, a gente Gratidão, queria mandar um abração, um né? abraço, isso. Vou até dar falar dos nossos anunciantes. Nós temos aqui Ricardo Prates, do Estúdio RP em Laguna, grande Lobão, nosso grande baterista, que está lá com seu estúdio de ensaios, eventuais gravações. Nosso brother Lobão, você tá por já ensaia lá. Também aqui, deixa eu ver a colinha aqui, peraí, ele também tem lá o apoio da Capo, que é capas protetoras para pratos e hardwares, a Phoenix Drums e a Liverpool, marcas de baqueta tão conhecida também aqui da nossa região, do estado e até Brasil, né? Abração também para o Luciano Vila, da banda The Beers, e a sua loja de móveis Santo Antônio, lá em Laguna. A loja da família lagunense, lá na Praça do Museu, a Praça da Anitta, Praça República Juliana, grande Luciano. E também o nosso querido Jorge, da banda Mais de 40, que está dando um tempinho agora. O Jorge e a sua esposa Eveline Schwalbe, com a Eveline Schwalbe Acessórios. Pensou em acessórios femininos, você só encontra na Eveline Schwalbe Acessórios. Bolsas, semijoias e muito mais. Queria mandar um abração para esse povo e convida também a galera para participar conosco aqui do Virando do Avesso, né? Fica aí o convite, quem quiser se unir a esse projeto, quem começa agora tem bônus especial, hein? Não é 100% online, 100% gratuito. Exatamente, surpresa. Mas vestindo a camisa, começa junto que vai ter surpresa lá na frente, vale a pena. Vamos junto com a turma aí do Virando do Avesso. E hoje a gente está com uma pessoa aqui de uma banda que marcou e ainda marca bastante a história de muita gente. Nosso querido Caco Canidia, da banda Maria do Relento. É um prazer para nós receber o Caco. Felicidade estar aqui participando do Virando do Avesso. Seja bem-vindo, né? Parabéns pelo projeto, parabéns pela ideia. Muito bacana mesmo. Espero que tenha vários anos, vendo os patrocinadores, a gente já vê que sim, longe, né? Vai engatinhando, mas vai. Grandes baquetas em República, muito usado. Imagina. Toca, né? Lembra, tem recordações. Né? Recordações, mas bom tô em boas mãos aqui com uma galera do bem. Certamente. Com certeza, bem legal. Eu tive a oportunidade de conhecer o Caco no programa que eu faço com o Rafael Bica e com a Débora ali na Jovem Pan News. Um belo dia eu cheguei lá, não tava com violão, não podia levar o violão naquele dia. Tava um cara sentado lá esperando, vou entrevistar alguém bem no horário que eu vou, tenho meia horinha para participar do programa, trouxeram esse cara aqui, aí eu cheguei lá, aí de repente quando o cara entra lá e começa a identificar o Rafael, o gaúcho, roxo mesmo, né? Aí quando ele começou a falar, bicho, o cara do Maria do Relento, cara, porque assim, o tempo passa, a gente muda a fisionomia, a gente nem lembra às vezes as fisionomias, aí quando esse... Ainda mais de máscara, tava tudo exatamente, até tu tava numa vibe meio de máscara, tinha acontecido algumas coisas ali que tu comentasse conosco, mas daí, o cara começou a falar assim, até falei pro Rafael, vai ser um dos próximos convidados do Virando do Avesso, certamente, né, e conta um pouco da tua história inicial aí do Maria do Relento, só para nosso pessoal. Vai ter banda, vai ter música, mas tem um monte de história também, tem futebol, tem empreendimento. Tem muita coisa. A gente vai conversar sobre muita coisa, mas manda lá. Cara, eu faço parte de uma história da música gaúcha, assim, do rock gaúcho. O rock gaúcho, na verdade, ele começou nos anos 80, ele era muito forte, né? Com TNT, The Fala, né? Replicantes, Garotos da Rua. Cascaveletes. E essa geração aí fez a galera que ia vir mais nos anos 90, como nós, com aquele espírito de seguir o que aqueles caras fizeram, né? Tão bem, né? Só que a gente tinha uma coisa bacana que estava rolando naquela época, que era a MTV. Sim. Né? Então os anos 90 foram abençoados pela MTV. Coisa que a galera dos anos 80 não tiveram. Não tinha. Então os anos 80, tipo, o TNT foi uma banda, por exemplo, que fez um sucesso estrondoso aqui no Sul, mas no Sul. Não chegou aí pro resto do Brasil. Sim. Né? Porque tinha um sotaque muito forte do Sul, né? Forte demais, até. Então isso deixava ele muito localizado. Que era o charme, né? Que era o charme da banda. Era o charme do rock. Então, quando quando terminou os anos 80, ali para 89, houve uma lacuna no rock gaúcho, assim. E aí começou a voltar efervescentemente ali por 93, 92,
né? Onde surgiu essas bandas novas. E a Maria do Relento é uma das bandas iniciais dessa geração nova aí. Como você falou ali, a MTV foi semeado talvez pela MTV, né? Foi um pouco diferente. O movimento surgiu um pouco diferente da década de 80. Né? Exatamente. Nós tínhamos um recurso a mais e hoje em dia a gente tem muitos mais claro. Recursos, mas na época a gente tinha um recurso. Né? Aquele ali era o principal recurso. O cara que conseguisse colocar um clipe na MTV, ele estava abençoado, né? Exato. Nós tínhamos um canal de TV que era visto pela juventude toda. Né? Isso era muito legal, cara. Pô. Porque todo mundo via, cara. Da nossa idade, da nossa geração. E até uma coisa interessante, cara. Tu tá falando, hoje nós temos muito mais opções. Mas naquela época a opção que se tinha era aquela. Então se tu entrava naquela opção ali, cara, tu ia muito mais. Não é que tu ia mais longe, mas tu pode ter certeza que a galera ia te assistir. Tu ia ser assistido, isso aí. Até porque a programação, ela não variava muito. Porque os que estavam lançando, eles tinham um tempo para ser lançados. Então, tipo assim, a minha música eu sabia que se ela entrasse ali, ela ia tocar 2 meses, entendeu? Então eu sabia que todo dia ela ia executar. Então todo dia alguém no mundo do Brasil ia estar vendo a gente tocar. E se você entrasse no Disque MTV, você já ia ter outra execução ainda. Então a gente tinha às vezes 3 execuções num dia. Pô. Numa TV do Brasil inteiro. Isso pra tu conseguir numa rádio local já é difícil, cara. E a gente ficou um mês em primeiro lugar no Conhece o Mário, na MTV, cara, no Disque MTV, que era das 6 às 7, até esses dias eu escrevi alguma coisa sobre isso. Mas como surgiu a MTV pra nós, cara? A gente começou a banda, cara, a gente tinha uma banda de rock pesado, metal. A gente não tinha ambição nenhuma, como, né? A nossa história era trabalhar, cada um era office boy, era o que podia, né? Na época, o que tinha para nossa idade ali era aquilo. E de repente, cara, tem um outro irmão mais velho que fez trabalhava com refrigeração, ele fez uma venda e ele era muito fã, ele é até hoje um descobridor tem uma rádio até web e tal, ele é descobridor de talentos. Ele disse, cara, essa banda Raimundos vai estourar, velho, vai estourar, olha só isso aqui, os caras misturam rock com forró e tal. Eu falei, porra, é muito bom mesmo, cara. E aí eu disse, quando ele teve a oportunidade que ele vendeu, ele fez uma venda boa de refrigeração, ele disse, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou trazer os caras. E era $2.000 na época. Porque o artista na época vendia o contrato em dólar, porque como o dólar crescia... Atualizava, né? Contrato futuro. Sim. E aí ele pegou o dinheiro e investiu para trazer os caras, e os caras saíram de Brasília para fazer o primeiro show deles fora de Brasília. Olha só. E tem até uma história forte nisso aí. Sim, eles vieram, então isso para eles foi muito marcante. Talvez isso tenha significado o nosso contrato. Porque, porra, cara, os caras trouxeram nós pra Porto Alegre, velho. Tá, como é que teu mano teve acesso? Que era difícil. Porque não tava na MTV a banda, não, né? Não tava na MTV. Como é que ele teve esse insight de descobridor, assim? Não me lembro como eu te falei, ele era um... Porque pra chegar o material... Era um rato de música independente, cara. Ele. Na época não tinha a comunicação que tem hoje, não tinha né? internet, não tinha internet. Agora, eu não me lembro como, assim, mas ele deve ter trocado um fone com o Miranda, como ele tinha esse contato. Saber o que estava acontecendo, né? E o Miranda chegou nele por intermédio de... Na verdade, na cena independente, que tinha as fitas demo na época, o Raimundos já era estourado nas fitas demo, entendeu? Sim. Aquela coisa do forró rock. O grande público não conhecia, mas no circuito de underground assim. Ele tava... Exato, e o underground em Porto Alegre, ali era muito forte, cara. O underground era muito forte, o subsolo ali, o submundo, né? Imagina. Mas, cara, trouxemos os caras, abrimos o show deles e a gratidão deles é, cara, esse Maria do Relento é muito bom, velho, eu vou levar vocês e tal pro Miranda, cara, a fita de vocês, Miranda. Cara, eu já tinha tido uma experiência de deixar a fita com o Paralamas e os caras tinham jogado fora a fita. Eu fiquei sabendo porque conheci uma menina que ficou com algum deles ali numa noite e que me disse, eu fiz um show, eu fui no show do Paralamas e tal, eu também tava nesse show. Eu ganhei uma fita de uma banda que ela nem sabia que eu era da banda. Ganhei uma fita de uma banda que é Maria do Relento, mas eu joguei fora, não gostei. E ela não sabia que eu era da banda, ela sabia que tocava, todo mundo tocava. Histórias que só se
sabe Não, assim? e Olha sabe só que- que história, cara. E nós aí, estamos cara, falando de uma cidade como Porto Alegre na época. eu Pô, peguei gente pra caramba, essa história chegou no teu... Aham, eu peguei muita raiva do Paralamas, cara. Pois é, o cara cria uma Eu era certa... muito fã, cara. Eu era muito fã. O Batera era muito fã. E cresceu ouvindo o cara tocar ali. A gente, dali pra frente a gente não gostava, não passou a não ouvir mais. eu acho que até faz sentido, né? Faz sentido. Mas isso é uma coisa, na verdade, cara, depois com o tempo, a gente começa a entender um pouco disso, porque a gente começa a receber, na época Material que você vai tocando, você receber muito material de bandas. Você fala, cara, meu disco, e você não ouve, cara. Sendo bem sincero, você não ouve, cara. É difícil, não tem, né? Não tem como tu parar, ouvir ou tentar ajudar. Porque você não tem o que é que tu vai fazer, né? Tu já tá batalhando, mesmo que se tu já é consagrado, tu até esquece isso aí, né, cara? Mas assim, se tu estás na batalha para conquistar o teu espaço, não vou existe carregar toque de alguém Midas, comigo. né? Falasse uma coisa do Paralamas, cara, até uma coisa interessante, tá? Tu, ao mesmo tempo que tu falasse que tu criasse assim uma certa... não gostava mais do Paralamas, mas tu sabe que o Herbert Viana, apesar de ser uma pessoa meio difícil, principalmente depois do acidente, né, se tornou uma pessoa assim meio intragável, como fala, assim. mas tu sabe que ele... já deve ter ouvido essa história, que o cara tem uma porrada de guitarra e ele, muitas guitarras que ele tinha, ele ia encaminhando para músicos que não tinham guitarra. Eu vi uma história muito legal do Vander Tafo, do Rádio Táxi, já deve ter ouvido, imagina, né, da IGT, da escola. O Vander Tafo não tinha uma Gibson Les Paul preta. Uma vez o Herbert disse, não, cara, tu tens que ter uma Gibson Les Paul preta. Aí um belo dia o Vander Tafo estava em casa, chegou, acho que até o João Ferro, o tecladista, chegou lá, ó, tá aqui a tua Gibson Les Paul, presente do Herbert Viana. Então tu vê, tem esses lados, né? Cidade Negra ele também presenteou. Mas claro, eu tô falando que naquele momento, né? Naquele momento. Não foi também o Herbert, né, que veio a ganhar a fita, na verdade, e fazer o destino da fita. Se eu não me engano, foi o Batera mesmo, assim, né? E então ele que acabou dando para menina e a menina que deu fim, quer dizer, ele não deu valor, né? E a gente na época sentiu, hoje talvez a gente não tivesse assim. Nem ligasse para isso aí. Mas aí então, enfim, o Raimundos levou pro Miranda e o negócio aconteceu. O Miranda ligou, pá, velhinho, isso aqui é muito bom, isso aqui Diz uma coisa, o Miranda mesmo sendo gaúcho, ele não estava no Rio Grande do Sul? Não, ele já estava era no radicado em São Paulo. São Paulo, tá. E foi ele que lançou Raimundos, né? No selo, famoso selo Banguela, assim. Sim. E veio lançar o Mundo Livre S.A. também, que era uma banda bacana pra caramba, assim, né? Que a gente vem a tocar com eles também. E, cara, o Miranda estourou. Depois que ele lançou o Raimundos, ele estourou. Ele ficou como sendo o cara da música. Então todo mundo, a partir dali, todo mundo queria lançar coisa pra ele, entendeu? Tipo, cara, olha minha banda. Procurar Só que a gente teve uma diferença, cara, porque agora eu tô me lembrando uma coisa, a gente não deu a fita pro Raimundos, a gente deu um CD. E na época pra fazer um CD, pra gravar um CD era muito caro. Sim. Você gravar um disco era tipo uns R$500 pra gravar um disco demo, um disco gravado. E a gente investiu na época, né? Porra, cara, banda novinha, né? Todo mundo duro. Cara, vamos gravar um CD, porque quando o cara chegar lá, ele vai, pô, os caras gravaram um CD, não é uma demo. É outra cara. E isso aí significou muito, cara, porque o Miranda ligou falando isso, porra, cara. Teve o efeito positivo, Teve o fato de... efeito positivo. Tu vê, então vocês, foi uma sacada ali. Uma sacada boa. E aí, só que teve um problema aí, cara, e nessa história toda. Teve uma transição, eles eram distribuídos pela Warner, passaram a ser distribuídos pela Polygram. E esse período demorou 1 ano. Nesse 1 ano, surgiu Mamonas, que era uma banda que fazia humor também muito forte. Diferente do nosso, mas a gente era humor também. Sim. Mas aí dividiu o holofote. Não dividiu o holofote. Todo mundo que surgia depois do Mamonas era cópia do Mamonas. Exatamente. Sim. Então, quando a gente surgiu, assim, já estava começando a estourar o Mamonas. E aí, cara, se a gente tivesse saído antes um pouquinho, talvez a gente acontecesse mais do que os caras ou do nível dos caras. Ou do nível.
Sim, vamos dizer assim, né? O Mamonas Não quase... dizendo que a música nossa era melhor sim. que a dos caras. Não quis As dizer. Mamonas momentos, teve né? o São preço momentos, do pioneirismo quase, né? Talvez Exato. vocês fossem não, esses são os pioneiros, né, cara? Exatamente. E aí, são coisas que, sei lá, tá na hora certa, no lugar certo. Vamos dizer assim. e depende muito do olhar clínico do crítico, né, também, né? Porque o crítico, o cara de rádio, às vezes ele tá sem paciência, ele vai ver, pô, Maria do Relento, isso aqui coloca ali na pilha 2, né? Esse aqui é Mamonas, eu não quero, pô, já tem os caras lá. Principalmente em São Paulo e Rio, que o preconceito quando chega a banda do Sul é muito grande. Ah, sim, imagina. Existe isso forte. Depois a gente vai falar um pouco de futebol. Pô, às vezes tu ouvir um jogo de futebol por rádio, que seja por rádio, assim, de um time paulista com um time de qualquer outro lugar do estado, pô, bicho, chega a irritar, cara. Chega a irritar, assim, de tanto bairrismo. Bairrismo é demais. Não que nós não sejamos bairristas também, né? Mas lá parece que é muito mais forte. E como a gente sabe que lá é que acontecem as coisas, Exatamente. pô, pra tu entrar naquilo lá Exatamente. é que nem uma banda inglesa que não estourou nos Estados Unidos. Pô, vai ficar na Europa, não, mas tem que entrar no mercado norte-americano. Isso na década de 70, 80, né? Tem que estar lá para poder acontecer mundialmente, né, cara? E Caco, assim, do 94 em diante, do boom, foi quanto estrada, gravação? Cara, né? porque tipo assim... foram alguns anos intensos, né? Aí aconteceu aquela coisa do Miranda de nos dar um stat muito louco, assim, tipo assim... A gente entregou um CD demo. E o cara falou assim, velho, os Titãs, ele tinha uma voz fina, velhinho, ó. Ele falava assim. Velhinho, assim. Velhinho, ó. Eu quero lançar assim. Não, eu quero o mesmo tratamento do Raimundos. Queria estar lá no estúdio, lá nas nuvens. Eu queria estar num puto estúdio, que poder gravar num amplificador. Cara, nós gravamos um disco que foi num amplificador de baixo, guitarra, baixo. A gente não passou um afinador nos instrumentos, cara. Bah. Então era tipo assim, ouvido, né? Tendem. E o Bel não tava nem no 440 ali. Não tava no 440, cara. Não estava. Tu pode ouvir o disco, não estava no 440. Tá diferente. Olha só. Então depois que a gente passou a afinar as coisas com 440, a gente teve que mudar o tom pra tocar. Pra poder tocar. Pra ficar mais legal, assim, entendeu? Pra quem não sabe o que é o 440, tem gente assim, na afinação universal, vamos dizer assim. Padrão, né? Como se fosse o padrão. Padrão. Isso aí pra um cara que canta, pô, se tu afina fora e depois tu vai cantar baixo, meio tom, o vocalista já derruba, cara. O vocalista se quebra por isso. Se quebra, é verdade. E aí o que acontece? Nos quebrou. Tipo assim, pô, cara, lançar assim, ou vocês lançam assim agora, ou a gente vai esperar a fila pra lançar depois. Era o time. E aí vem uma coisa assim, cara, se os caras estão acreditando nesse disco chulo desse jeito, assim, é a palavra, né? Chulo, sim. Porque tava cru, assim. Cara, a gente não tem muita opção. A gente vai pra uma fila, vai demorar mais 2 anos, talvez aí, sei lá o que vai acontecer. Vambora, vamos lançar assim. Vamos acreditar que os caras sabem o que fazer. E aí fazer. fizemos. Eu acho que para um disco que foi muito cru, a gente fez muita coisa, assim, entendeu? Conseguiu chegar muito longe, assim. Aí, cara, é muita coisa engraçada, assim, nessa carreira, porque os primeiros shows em São Paulo, assim, a gente pegou som muito ruim, cara. Muito ruim mesmo, assim, pra tocar, sabe? Tinha que fazer shows pra gravadora, pra rádio. E geralmente era empresas muito ruins de som, assim. E era shows que tava lá, Malu Mader, tava uns caras muito grandes, assim, sabe? Convidados da gravadora e tal. E o cara, som... não tinha como a gente fazer um bom show, cara. Não dava nem pra a banda que paga o preço aquela vitrine, né? A banda que paga o preço, a banda que paga o preço, porque ninguém quer saber se é o som não. Os caras tocam mal. Aquele momento pode ser o divisor de águas, pode te ferrar bonito. Pode ferrar bonito, cara. Pode ferrar bonito. Tem uma história também que eu ouvi tu contando na rádio aquele dia, o cara, que foi a história do nome Maria do Relento, cara. Eu tinha, até eu falei pra ti no dia, porra, tu quebrasse um encanto aqui na hora que contasse a história verdadeira. Porque eu tinha ouvido uma história a respeito de Maria do Relento. Conta a história do que é a Maria do Relento, além da Maria do Relento, né? Cara, na verdade, assim, quando a gente foi para São Paulo, a primeira semana de virou banda, certo, né? A gente ia ficar um mês lá divulgando. Então a gente ia fazer todos os programas. O Miranda nos chamou e disse, cara, a gente tem que achar por que vocês botaram esse nome? Eu disse, cara, então a gente criou uma história que era uma mulher que criava cachorro de rua, que tinha um monte de cachorro dentro de casa, e no dia que ela faleceu,
os cachorros não deixavam entrar para tirar ela de lá, tanta idolatria que eles tinham por ela e tal, pela dona, né? E essa mulher se chamava Maria do Relento. Foi o que a gente bolou assim. Disse, História linda, cara. é. Mas é mentira. Só que na verdade é uma história inventada, cara. E todo mundo. O resto que tu falou agora no começo da entrevista é verdade? A gente pode acreditar? Não, isso é verdade, isso é verdade. Quem me convenceu é essa. Eu sou meio Forrest Gump, mas essa é a verdade. Agora, a verdade da história, cara, é que a gente queria montar uma banda que tinha 2 nomes. Porque a gente achava que tinha que ter 2 nomes. Referenciado em nomes fortes. Nenhum de nós. Isso. Né? Engenheiros do Havaí. Paralamas. Isso. E aí eu disse... Aí eu trabalhava um negócio de fotografia na Sulcolor, cara, uma loja de fotografia e tal. E aí tinha ido uma mulher lá que se chama Maria do Pecado de Deus. Aí eu comentei, porra, galera, no ensaio, botaram pecado em Deus, coitado, já tem até pecado. Maria do Pecado de Deus. Aí eu disse assim, pô, cara, só que essa ligação Maria do não sei o que, Maria do Relento. Aí os galera, pô, cara, isso é um puta nome, cara, Maria do Relento, cara, tem a ver com a história. Legal que vocês criaram um nome e depois criaram uma lenda. História. Depois eles criaram uma lenda, daí foi. E eu ouvi a lenda. E acreditei, achei, pô, que história bonita, Agora, cara. Mesmo isso, que seja isso abre pra gente imaginar quantas coisas a gente acredita ainda, né? De outras pessoas. Como é que a gente chama isso aí? Outras histórias. Né? É contos urbanos que a gente chama, Contos né? urbanos, Virou um História aí conto de urbano. livro, de nome de banda, de nome de título de letra que não tem que é. Cara, que cara, é Que não criação, que não tem ligação. É, na verdade, Aquelas histórias, não, a música pra mulher do fulano, não sei, pode ser tudo história. pode ser. E a gente constrói a história que quer. E a ficção de compor e tudo mais também é assim, senão a gente só iria criar música de fatos, Tem né? que Histórias viver reais. muito, né? Tem que ter muita história pra contar. Haja vida. Então e às a vezes gente a tua vida cria. até é meio sem graça, não tem tanta história pra tu botar em letra de Hoje eu música. tenho aqui, cara, como eu conheci ele e gostei do jeito que ele conversou comigo aquele dia e expressou assim algumas reações legais assim quando eu falava as minhas histórias assim. Eu vou contar mais uma história inédita aqui hoje. Putz, não. Você não tem vinheta para o pessoal da produção, não tem vinheta. Histórias inéditas. Histórias inéditas, merece, cara. Tem em 99 a gente lançou o 2º disco, né? Que é o Movida a Gás. Que é um disco que já tinha uma gravadorinha menor, mas lançado... Já estava no circuito já mais... o circuito gaúcho, só que distribuído pela Abril. Sim. Né? E a Abril Music estava entrando forte, então ela conseguia botar no Brasil todo o disco. E a Abril Music era do Rafael, que era do Baba Cósmica. Baba Cósmica. Então, cara, quando a gente botou esse disco, a gente fez até um clipe do Vagabundo, né? Do Giramundo, aquela versão nossa, que foi parar na MTV de novo. Então, duas... de novo. Que era um clipezinho das bonequinhas, Barbies, bem legal o clipe. Bem legal. Quando a gente conversou, até eu fui assistir os clipes para relembrar e, muito legal. Esse clipe ele foi premiado lá e tal, na MTV na época, como clipe de animação e tal. Aí, cara, tem uma das músicas desse disco que é Meio Devagar. Que é uma música bem conhecida, né? Assim, ficou conhecida no sul. Ela me largou, só porque eu era meio devagar. E a letra é bem bacana, a história de um cara tímido que tentava arranjar a mina e tal. Essa música, cara, ela tem um baixo bem marcante, assim. Depois vocês escutam o baixo nela. Que é um baixo bem simples, mas marcante. Mas marcante, a linha Sabe de onde baixo... é que eu tirei esse baixo? Esse é. Hoje eu vi você tão linda, imaginei você e eu no mar. Tubarão, cara. Ratones, cara. Fazendo amor brigando na areia. É o mesmo baixo, cara. Eu era apaixonado por essa banda, cara. Eu gostava pra só mais uma história de amor. Eu gostava pra caralho dessa banda, cara. Então foi e o meu baixo é Fizesse uma linha em cima. A mesma linha em cima. Tu sabe que essa música é história. Homenagem, essa música cara, história de amor aí, eu posso dizer assim, porque eu vivi na minha juventude e fui muito show do Ratones, que virou Tubarão depois. Essa música aí foi que alavancou o Ratones. De repente tudo fica tão real. Não consigo controlar meus sonhos. Você me deixa fora do normal. E tu sabe que o baixista criou essa linha, que é o Deca, né, cara? Deca mais, né? Hoje praticamente o Deca tá desligado da música, nem... Pois Curto, porra, e o cara serviu de referência de inspiração, pro baixista, pra inspiração
A música tem esse lance foda, né, cara? A música tem muito isso. legal, muito legal, cara. Ligou. É, o mais legal é que você está contando essa história no Virando do Avesso, que é produzido na cidade de Tubarão, de onde a banda Tubarão, que era Ratones, fez essa música e certamente isso aí vai chegar no deck e ele vai ficar muito feliz de ouvir isso aí. Claro, cara, pode ter claro. certeza. Eu acho que um deles tinha um pub uma vez aqui no centro, se eu não me engano, e a gente chegou a tocar ali nesse pub uma vez. Ah, tá aí. Eu acho que, não sei se era ele que tinha esse pub, mas eu sei que alguém tinha um pub ali. Não, era o pessoal do Beto Shed, do Batera, pô. A família Shed, era o Fissura. Sim. Acho que sim. A gente Era, tocou ali. ficava no alto ali. centro ali, no alto, Isso. Hoje é um prédio ali, do lado da Caixa Econômica. Isso era um lugar bem legal. Assim, era do bacana. Beto, grande batera, que era o batera do, pô, super querido. O Beto, os 2 discos que nós gravamos, a gente queria botar uns pratos mais top, né? daí o Beto tinha uns, tinha 7 de prato lá. Top. Top, tá Prato tudo pra lá nos gravar nossos tem que discos ser, né? também, cara. Em cima. Isso aí é muito legal, cara. Tu vê, né, cara, eu sempre tive essa ligação, porque meu pai nasceu aqui, minha mãe também, então eu sempre tive uma ligação com Tubarão, eu passei minha infância toda aqui, aprendi aqui as primeiras festas, as primeiras meninas que a gente pegava, as primeiras festas de garagem, o Cidade Luz à tarde. Sim. Né, que era A coisa malemolência do cara saiu daqui. Então toda a história que eu aprendi aqui, então eu ouvia muito, né, o Tubarão, ouvia muito o Expresso, aquela banda de Laguna também, Ave de Rapina. João, né, Ave de Rapina, Imagina. que tinha um teclado. Quando você me vê sozinho, por favor, não vá. O Jair Foz, grande amigo nosso. Olha, a gente conhece essa galera. João, vocalista, né? João Rodrigues, João Rodrigues cara, Júnior, vocalista. talentosíssimo, né, cara? Imagina, até hoje. E como posso... Expressivo. É fora de série, cara. Um cara que também... Tremendo. Essas bandas que você está citando aí, Expresso, Tubarão, Ave de Rapina, eles chegaram aqui dentro da nossa região, no nosso estado, eles chegaram em lugares topo, assim, pode dizer que eles foram. Sim, o que o Das Aranha é hoje, de referência aqui para Santa Catarina, essas bandas chegaram lá em outra época. Eu me lembro que eu fui num show no Salgadão, TNT, Ave de Rapina. Com Ave, foi. E qual era o outro? Era o Tubarão. Foi muito legal. Baita do show. Deixa eu pegar, a gente chegou a falar um momento de futebol ali. Eu queria que tu falasse um pouquinho do trampo de vocês em relação ao futebol. Tem mais coisa aí, o né? Grêmio, né, cara? Que é uma paixão tua também, né? É com o Grêmio, né? Não, que vocês têm uma ligação forte. Cara, é um negócio muito louco. Acontecem umas coisas malucas na vida, né? Eu viajava a gente viajava na Maria do Oriente com uma banda, com uma galera de uma empresa de ônibus chamada Partenon Turismo. E o dono era muito amigo nosso, assim. E sabia que a gente era muito colorado e tal. E uma vez eles estavam marcando em 2006 para ir ver um jogo do Inter... 2005, para ir ver um jogo do Inter na Sul-Americana, lá no estádio do Boca, na Bombonera. Uhum. E eu nunca fui de viajar para ver... Sou muito torcedor, sou realmente, né? Sou bem fanático, assim, de futebol. Gosto, estudioso de futebol mesmo. E eu disse, cara, eu não quero ir esse tipo de coisa, enfrentar de repente torcida organizada. Imagina, aí o cara falou assim, ainda? Não, cara, na Bombonera, onde? na toca do Corvo lá, né? Imagina. No pior lugar possível que podia ir, né, cara? Vou estrear aí, pô. Vou estrear aí, né? E aí eu disse, cara, não sei, cara, não, a gente tá dando a viagem, vocês não vão pagar, o ingresso vocês não vão pagar. Só tem um porém. Levem o violão, porque vocês vão tocar no ônibus. Daí eu levei essa ideia pros dois, o meu irmão e pro outro cara que tocava com nós. Disse, cara, os caras querem levar a gente pra Argentina. Que, cara, vamos embora, vamos nessa. Você quer? Não, acho que vocês não iam querer. Não, cara, dar uma passeada, meio da semana. Vamos pra quase que tu dissesse não. Quase que tu disse não, cara, com medo, né? E no final a gente foi, cara. E ali a gente criou as primeiras músicas de um projeto que a gente fez com o Inter chamado Ataque Colorado. Que era cantar músicas por isso, cara, estavam tudo bêbado, a gente inventou 1, 2 músicas ali que a gente se repetiu elas o tempo inteiro. Forçou pra... Né? E aí, cara, quando chegou... Forçaram até pra não esquecer. Pra não esquecer. Pra não esquecer. Uhum. Os celulares gravavam já na época ali, alguma coisinha, eles eram meio rústicos, mas eles gravavam. Mas dava pra ter um sinal ali. E eu me lembro que eu cheguei em casa, a gente voltou dizendo, cara, vamos desenvolver essa ideia aí, cara, levar pro Inter aí. Porque, pô, só tem músicas que foram gravadas na revista Placar, mas se a gente criar músicas e depois
a gente pegar músicas da torcida, a gente pode fazer isso pulverizar e a torcida do Inter pode ficar tão forte quanto é a do Boca. Né? A ideia era essa, era pulverizar as músicas para ter uma... A gente tinha que ganhar alguma coisa. O Inter não ganhava nada na época, cara. Nem gauchão. Nem gauchão, pô. E aí, de repente, em 2006, o Inter é campeão da Libertadores, campeão mundial. E aí, a gente cresceu junto, cara. Trouxe junto. E a gente Esse ouviu... projeto então é de 2004, 2005, assim, que é essa época mesmo. 2006, né, no caso. 2006. 2006, já na Libertadores, né? Já na Libertadores. Inclusive tem no nosso Instagram do Ataque Colorado, tem um depoimento do Fernandão, inclusive, falando, né? Que eles ouviam no ônibus, indo pra concentração, forma Ataque até de Colorado, pra eles entrarem na... Cara, e aí depois deu, tipo assim, a gente ficou tão forte dentro... Vocês participaram ativamente do incentivo da conquista. Da conquista. E aí, olha que loucura isso, cara. Aí a gente fez uma música chamada Bolívar General, que era o zagueiro. Que inclusive vai estar aqui no meu bar na sexta-feira. Ah, que legal. Depois nós vamos falar do bar também. Sim. Aí, cara, fiz uma música chamada Bolívar General. Eu não sei, cara, um dia eu tava voltando da casa de uma menina, de madrugada, assim, de um show, assim. E eu tinha que fazer uma música para algum jogador, eu comecei a botar aquilo, Bolívar, Bolívar, General. E levamos para ele, cara. Cara, quando a gente levou para ele, o estúdio era perto do Beira-Rio, quando a gente levou para ele ficou louco, cara. Ele ligava pra mulher dele, ligava pra família inteira. Olha só esses caras aqui, cara. Olha o que eles fizeram, cara. Eles estão fazendo uma música pra mim, cara. Olha que loucura isso, cara. E a gente botou ele a participar da música. Tem essa música no Spotify ali. E ele participou. Cara, ele foi um dos melhores jogadores da conquista. Foi vendido pro Mônaco. E ele ficou chamado de general até hoje, cara. Uau. A chuteira dele era escrito general do lado. Hoje criasse um rótulo, cara. Criamos uma marca pro cara. E aí foi indo, cara. Foi indo. Foi virando um negócio assim, cara. Esse cara ficava esperando qual é a música que o Ataque Colorado vai fazer. Pois é, então assim, a relação afetiva de vocês com o Inter é coisa de outro mundo, né? De outro mundo, cara. De outro mundo, que outro não mundo. é... Pô. E nós não estamos falando, com todo respeito, não estamos falando de um time pequeno, de uma cidade pequena, nós estamos falando do Inter de Porto Alegre, cara. Aí, um estádio gigante, uma torcida grandiosa, né, cara? 9 milhões no Brasil, né? Coisa legal, cara. Aí a gente virou a banda oficial do Inter. A banda oficial do Inter. Que começou a viajar com o Inter em tudo que é lugar. E eu acho que vocês também serviram de referência para outros projetos parecidos, né? Nesse mesmo esquema, né? Nesse mesmo esquema que a gente vê de vez em quando. Eu já vi isso aí com a Chape aqui lá em Chapecó, que tem uma... Eu acho que o Tigre aqui, o Criciúma também tem. Assim, claro, são times menores, no caso, mas que já passaram por Série A, mas que não tem expressão. Mas vocês têm uma... Pô, cara, isso é muito legal, cara. Só que a diferença da gente para essas outras bandas é que a gente conseguiu fazer uma coisa que os outros não fizeram, que é sobreviver disso. Sobreviver disso, né? Viajar. E a gente sabe como é difícil, né? Pô, musicalmente. cara, uma banda de time viajar, fazer show, turnê. É quase impossível, cara. Quase impossível. É surreal, quase. Aí, ano passado, não é pra... em 2020, pra vocês terem uma ideia, a gente já tinha contrato com o clube, a gente, que nem jogador, a gente assinava contrato, batia foto. Assinava. Olha só que história. Quando a gente começou 2020 em janeiro, a gente assinou um contrato para 97 shows no ano. 97 nós tínhamos que cumprir. Nós tínhamos um valor mensal, que a gente melhorou, eles melhoraram o valor mensal daquele ano, para a gente cumprir os 97 shows. Então a gente não se viesse a ter 98, a gente ia ter um acréscimo, mas a gente tinha 97 e tu sabe que tem que fazer 97. O bicho era muito show. Cara, tu divide isso aí por 300 e poucos, 365, você dá o quê? A cada 3 dias um show. Aí o que acontece? Vem a pandemia, né? Não teve nenhum show dos 97. Nenhum. E a gente demorou acho que uns 4, 5 meses para receber. A gente ficou muito mal de grana, cara. A gente ficou muito mal de grana. Porque o clube ficou também... Tipo assim, para todos, né? Para todo mundo. Tá, mas me diz uma coisa, os shows foram pra gaveta, mas vai acontecer, vai rolar. Não, cara, porque aí é o seguinte, aí a gente fez um acordo com o clube e ficou recebendo, né? Tá. Depois, né, dos 4, 5 meses que eles viram que não ia amolecer a pandemia. Tá. Aí eles fizeram, a gente vai pagar vocês, o contrato diz que a gente tem que pagar, a gente vai pagar vocês. Eles pagaram a gente
dentro do contrato, exatamente dentro do contrato, em 10 vezes. Já terminou as 10 vezes, a gente já recebeu. Mas não ficou nenhuma rusga aí entre vocês e o Não, clube? não, porque isso é uma coisa contratual, né? Contratual, sim. Né? Não, mas assim... Eles não deveram nada, cara, isso que é legal, sabe? Mas porque eu tô... né? Dá mais gostinho de participar ainda desse exatamente, né? que eles não deveram nada. Mas a gente sabe que assim, para ficar alguma sequelinha aí em relação mal ao clube, eu tô vendo né, pelo Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, os jogadores estão sem receber, funcionários sem receber. Não, os cara, então a gente sabe que acontece essas quando coisas. teve os 4, 5 meses ali que a gente ficou mal de grana ali, eu confesso pra ti que eu parei de ser sócio, porque eu fiquei, tipo assim, agora eu tenho que priorizar o que é que eu... Sim. Né, e tal. Parou de assinar o Netflix, coisa mas, assim. Assim, isso, a gente vai tirando. Aquilo Netflix que é... eu não tirei. Não tirasse. E aí, cara, depois, é que eu assinei depois a caixinha, aquela do Paraguai. Aí depois, cara, aí mudou a presidência, né? Em 2021 entrou um outro cara, um outro presidente, e daí continuou não tendo eventos. E até hoje a gente não voltou a tocar, cara. Nenhum show, assim. A gente fez 2 lives fortes, assim, e tal, que estão no YouTube, mas tocar mesmo, fazer show, a gente vai voltar a fazer agora dia 4 de dezembro. As coisas começaram a se movimentar agora, né? Isso. Esse último ano e pouco, que tá indo para 2 anos aí, eu acho que virou pelo avesso ali o mundo, né, cara? Então, assim, todo mundo sentiu, e o setor cultural, artístico cultural, também foi um dos mais... Muita gente se reinventando, né? Seja pelo bem e pelo mal, mas mudou a vida de muita gente. Né? Eu voltei a tocar agora, essa semana, né? Claro, já toquei algumas vezes antes aqui e tal, mas eu voltei a tocar, eu fiz um show no Oktoberfest, e muito estranho, assim, a sensação, porque é o seguinte, tinha que ter um monte de restrição para entrar e tal. E todo mundo sentado, não podia ficar em pé, número X de pessoas dentro, não pode ter mais que aquilo. Mas, cara, foi muito emocionante, tanto para nós quanto para a galera. Só o fato de estar tocando já é uma coisa que está resgatando. Deixa eu te perguntar uma coisa assim, Caco. Depois eu vou te perguntar do negócio do Caco Canidia, né? O Canidia lá do porquê o Canidia, se der tempo a gente conversa também a respeito. Mas assim, eu acho que para quem a gente trabalha com música também, cara, uma das coisas que eu acho mais legal é tu poder fazer parte, não digo do mainstream assim, não quero, mas assim, tu tá no meio daquela galera que tu sabe que estão estourados. Dos grandes, né? Dos grandes, né? Não estou dizendo que o Maria do Relento, não. O Maria do Relento também está galgando esse tanto, espaço, né? Claro, mas isso. É uma sensação diferente, né? Que tu abrir um show de uma banda que tu admira, ou que mesmo não admira, mas tu sabe que todo mundo curte. É um trajeto legal, uma trajetória legal, né, cara? Velho, posso dizer pra ti que vivi coisas surreais, assim, né? Na música, assim. Pô, abri o Titãs em Ibirapuera, né? Com os caras pagando tudo pra gente. Né? Ver o Nando Reis chegando numa Paraty branca. Uma Paraty branca. CL. Simples, assim. Tá? Uma Paraty branca, cara. Né? Eu fui na Galeria do Rock em São Paulo e tava junto com o Miranda, dando uma banda, e de repente chega um cara de bonezinho e fica andando com a gente o tempo inteiro. Sabe quem era? O Paulo Ricardo. Cara... Paulo Ricardo, já na fase que ele estava já tinha perdido toda a grana dele, assim. Toquei no Planeta Atlântida, foi uma das atrações principais do planeta, isso foi um negócio muito mágico, assim. Tinha 50 mil pessoas na frente, cara. Pô, pegar um público de 50 mil pessoas na tua frente já é mágico, né? É um troço... E aí o pessoal cantando a tua música, então... É um troço muito louco, velho, muito louco, assim. Qual claro que eu tô falando de coisas de bandas de nível de Rio-São Paulo também, mas da galera do Rio Grande do Sul ali, conhecesse essa galera toda, cara? Sim. Todo mundo tinha porta aberta com todo mundo, né? Sim. Aí, de repente tu entra no mercado, daí tu tem amizade com todo mundo, assim, a gente tem contato ainda até hoje. Eu tava assistindo, até antes de vir pra cá hoje, eu tava assistindo. Talvez a gente não tivesse tanta amizade com o Cidadão Ken, por exemplo, que é um Duca Lendé, que é casado com a candidata lá e tal. Exatamente. Eu tava assistindo alguma coisa hoje à tarde e eu vi alguma coisa do Júpiter Maçã. Sim, Flávio. Tivesse com o Flávio Bastos, né? Eu não tive muito contato com ele, assim, conhecia e tal, de cumprimentar e tal, mas não assim de relação de amizade, até porque o Flávio era muito louco, né? Muito louco, né, cara? Completamente, vivia num outro mundo, né, cara? Mas era talentoso pra caramba. Eu tive uma história dele agora há pouco tempo, que ele foi morar nos Estados Unidos, cara, ele e a mulher, morar na Inglaterra, ele e a mulher, cara, eles estavam completamente duraços, assim, cara, eles não chegavam a passar dias sem comer até, porque ele queria ir pra lá.
E aí, tipo, ele pensou, uma vez ele ligou, cara, a gente tem que voltar, a gente não tem grana aqui, a gente não tem que comer mais, a gente não tem que fazer aqui. E aí a rádio, extinta Pop Rock na época, que é uma rádio forte, era uma rede lá, ela queria fazer tipo um tributo ao Cascaveletes com a formação original. E aí bancou toda a passagem dele. Trouxeram de volta. Trouxeram ele de volta. Resgataram? Eles não sabiam que eles estavam ajudando ele, na verdade. Como é que tu chama? Na hora certa. Quando tu vai buscar alguém em outro país, a presidência da República vai buscar alguém lá. Isso, né? Manda avião, a Força Aérea, né? Tirar o cara de lá. Salvaram o cara. Salvaram o cara sem saber, assim. Mas então toda essa galera que a gente curte pra caramba, além de Maria Relento, Nenhum de Nós, TNT, toda essa galera... Essa galera janta na mesma mesa, né? Isso. O TNT, cara, pra te ter uma ideia, o Tchê Gomes, né, o Fábio Musclin, que eram músicos do TNT, eles foram holds da gente no Planeta Atlântida. Isso é uma história muito louca, porque eu era fã desses bichos, cara. Agora tá ele ali afinando a minha guitarra, tá ali o outro. Não, a função de road pro músico é essencial, não estamos querendo colocar... Não, mas claro. Os caras não estavam mais no... Não, cara, já estavam, né? No boom deles não era Até mais. porque hoje em dia a maioria toca cover, né, cara? Cover, exatamente. Né? Não tocam Mas aí os caras estavam de road pra vocês no Planeta. Pá, que coisa... Road Planeta, cara. O Scream, batera, o operador de nosso era o Albo, o Luciano Albo, que era baixista do Cascaveletes. Que era baixista do Cascaveletes. Então, quer dizer... Os caras se reinventaram em outra não saíram do circuito né? Não musical, saíram, né? Mas Cara, saíram do palco ali. do holofote. E nenhum deles se importava muito com o holofote também, assim, cara. Sim. Nenhum deles. A não ser os vocalistas. Geralmente os vocalistas, sim, se importam mais com isso. Até porque o holofote vai mais nele, né? Vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa que então os outros eram trabalhadores do Brasil, né? Trabalhadores que eu do considero. Brasil. Não, mas a história é interessante também de ouvir assim, que tu, pô... E também até pra gurizada, né? Assim, que acompanha, que assiste, que quer participar, né? Do mundo musical, entender que as coisas têm altos e baixos, tem momento pra tudo, né? E entender e aceitar, né? Aqui em Tubarão, cara, eu vejo assim a cena, eu conheço algumas bandas aqui locais e tal, Majestic, a galerinha da Punk Beat e tal, bandas locais, Artigo e tal, mas é muito difícil, né, cara, porque você tá numa cidade pequena, parece que a batalha é dobrada mesmo. A batalha é dobrada, porque como é que eu vou gravar essa música? Ela vai chegar onde? Já começa uma coisa assim, né? Tu é obrigado quase que a sobreviver de cover. E nada contra o cover, porque todo mundo já passasse, todo mundo já passou pelo cover, né? Ou já fez. Uma coisa é o que vocês fizeram uma versão de uma música conhecida que estourou, né? É outra história. Não é um cover, é uma versão que tu vai, tu paga lá os direitos para o compositor receber os direitos para estar tocando, gravando a música dele. Mas, pô, como é que tu vai... Cara, nada contra, mas assim tu não vai alcançar mentalmente o já é difícil dividir a tua atividade. Só se tu fizesse, sei lá, como na época que houve uma onda aí, o YouTube Cover, que fazia show no Brasil inteiro. Era boa aquela banda. Eu vi ali aqui na Paládio, eu vi essa banda. Mas daí eu fico pensando assim, cara... O que será que passa na tua cabeça quando tu acorda de manhã, te olha no espelho e assim... Eu sou o Bonovox? Não sou o Bonovox, mas todo mundo gosta de ir ao meu show porque eu incorporo o Bonovox. Show do Queen, cover que tem Queen, Beatles é o que mais tem por aí, pô. É verdade. Então assim, o cover, se tu cria uma banda cover para tentar fazer reproduzir ao máximo, tudo bem. Mas senão tu vai virar uma banda de tocar cover, vai tocar cover de todo mundo e tu não vai atingir aquilo que todo mundo que tá ali gostaria de atingir, né? Isso. Nossa, pode ser que seja uma banda cover e tu se satisfaça com isso também, fazendo um circuito grande de eventos, shows, que aí tu sobrevive, né, com um cachezinho de cada lugar que vai e tal, porque a banda é muito boa e tu consegue ficar feliz e tá tocando todo. Eu tive a oportunidade de conversar, trocar uma ideia uma vez, até num programa que a gente tinha na Conexão Catarina, que a gente tinha aqui, eu conversei com a banda cover do Legião Urbana, que era lá do Paraná, não sei se já viu. Conheço. Assim, até eu falei pro cara, não lembro o nome do vocalista agora, me faltou. Mas, pô, cara, o cara, tu via que até a maneira de falar, ele já tava assim, ele tinha incorporado bastante Renato Russo, né? Mas claro, ele tinha a vida dele. Lá em Laguna. Ele tinha a vida dele, é óbvio, né? Mas é o que eu te falei, será que às vezes quando tu acorda, tu olha no espelho assim, pô, será que eu sou esse cara que eu tô... Que as pessoas, muita gente pensa que tu és, né, cara? Sim. Aí aquele filme dos Beatles que lançaram agora, o Yesterday, né? Pô, cara, eu não assisti esse filme ainda, cara. O cara acordou do nada num mundo que não existia Beatles, cara. Tô ligado. Executando eles, pô, mas isso é muito bom. Que coisa louca aquilo ali. Muito louco. Cara, mas é isso, é muito difícil aqui, né, cara? É difícil mesmo, porque
E outra coisa, a gente tá num momento que, tipo assim, eu sempre falo eu queria ajudar muito as bandas locais, eu queria ajudar muito essa cena, mas alguns me procuraram aqui no bar para conversar e falar, cara, o que eu faço? Qual é o caminho que eu faço? Cara, é assim, ó, cara, banda é como uma empresa. Se tu não investir, é isso aí. Tu não vai conseguir, cara. Sim. Tu não vai conseguir. Cara, mas se eu jogar minha música no Spotify... Cara, tu pode jogar tua música no Spotify, mas tu tem que jogar nas rádios, tu tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu conheci uma dupla sertaneja lá no Mato Grosso, que a gente foi tocar lá, e os caras tinham... Era o Fernando e Ferrari. Eles tinham uma música bem conhecida na região. Tocou bastante. Ah, tá. No Brasil mesmo? Até no Brasil, assim. Eu, como não ouço sertanejo, não conhecia. E acho que era Cartas de Melissa, alguma coisa assim, é o nome da música. Bem legal, totalmente produzido. Eles pegaram uma empresa do agro ali, da região, e botou 1,5 milhão nos caras. 1,5 milhão, cara, pra eles sair da casca. Então eles viajavam com ônibus, eles tinham som, eles foram um dos melhores programas, Eliana, isso e aquilo. Tudo isso bancado, cara. Tudo isso bancado. Tem que pagar pra ir. Tem que pagar. Sim, imagina. Não. Quem acha que o jabá não existe... É só jabá, né? É só jabá, né, cara? É só jabá. Então, eles foram e fizeram uma cena bacana, conseguiram cobrar um cachê bom, não recuperaram o dinheiro que os investidores colocaram. Investimento em 1,5 milhão. Mas os caras ficaram bem, assim, os investidores. Cara, ali aquela região do agro ali é muito forte. É forte, Então 1,5 milhão talvez não fosse uma moeda tão... E às vezes até de satisfação do investidor, satisfação de ver os caras, né? Tem Exatamente. Essas ligações assim também, né? O cara queria fazer eles acontecerem. Então imagina, cara, aí tu imagina, ele tá botando 1,5 milhão no sertanejo que tá no auge. Aí você vai botar o que no rock que vai tirar o cara lá das profundezas do estilo que... E vai botar onde? Num pub, né? Pra tocar ali, né? Não coloca na estrada como um sertanejo. Não tem o circuito. O circuito tá adaptado hoje. Quem vai te procurar no teu bar é o pessoal que curte o som que tu faz e que faz o som dessa vertente, né, cara? Dessa vertente. E até tu explicar pro pessoal, cara, não tá em alta. Foi outro momento, né? Foi outro momento. Hoje então, é diferente. Assim, o caminho é diferente. Mas não assim, ainda, mesmo que seja assim, dessa forma, tu tem que investir numa boa gravação, numa boa música, acreditar que tem que ter um produtor pra tua música, porque só tu não é capaz de fazer. O básico continua existindo, né? Continua existindo. Mas os caminhos são outros, né? Se gasta mais hoje, se gasta muito mais. Dá muito pra até dizer que se gasta hoje, porque existiam momentos antes que não se gastava, né? Porque é o seguinte, antigamente a gente tinha poucos caminhos, né? Isso. Tipo assim, cara, eu quero tocar bem na rádio, porque a rádio se ouvia. Então eu vou procurar a Atlântida, que era uma rede, e aí ela fazia acontecer. Sul todo aqui, né? E uma rádio local boa aqui, cidade, sei lá quem e tal. Né? Tô citando uma música, uma rádio e tal. E, cara, fazer a entreguinha de CDs em todas as rádios da região. Por mais pilhas de fitas que eles tivessem, mais uma hora tua podia rolar, uma cunhazinha de alguém, não, vai que esses caras são bons. Às vezes, mas sem forçar a barra, não precisava de muita coisa, né? Camisetinha e tal, as rádios. Sortear alguma coisa. William, tu lembra quando a gente fazia a gravação do nosso Conexão, que era um programa que ficou quase 2 anos no ar, com um programa de TV aqui na TV local, né, cara? E a gente às vezes ia gravar em cenários de outros programas também, não de cenário, mas a gente passava pro cenário. Cara, pilhas de CD. Pilhas de CD, assim, que tu via, porra, bicho, tudo isso aqui tá aqui, vai ficar aqui. Era na mídia, né? Então, quem passava por lá apostava, né? Entregava. Vamos dizer assim, na época que o CD ainda se ouvia um pouco de CD, tu já via que o CD já tava virando cartão de visita. Cartão de visita. Tu não ia ganhar dinheiro com CD, né? De jeito nenhum. Então tu vê, pô, é um caminho das pedras do caramba, né, cara? Vocês tiveram os momentos abençoados de vocês, que vocês tiveram, pô, pra quem não sabe o Miranda que nós estamos falando, o Miranda ele já faleceu acho que há alguns 2, 3 anos, né, por aí. O Miranda ele foi jurado do Ídolos, né? Era aquele que tinha o sotaque gaúcho, barbudão lá. Nunca perdeu. Foi um dos que riu da cara do Pablo Vittar, se eu não me engano. Pode ter sido, era um pouco polêmico, né? Às vezes. Foi ele, não, acho que não foi. Ele foi o Supla na época. Foi o Supla. E assim, então, pô, o Miranda, como tu falasse, o cara se radicou em São Paulo, não perdeu o sotaque gaúcho, mas assim, vocês estiveram com um dos maiores produtores que descobriu. Depois vamos dele, dizer assim, o Rick Bonadio hoje depois por aí. Dele o Bonadio, né? Que aí descobriu o Charlie Brown e o Mamonas, né? E primeiro o Mamonas, depois o Charlie Brown. E aí virou tipo um mago da produção, né? Às vezes os caras nem são tudo isso, mas
eles tiveram um momento... Perfeita análise, é isso aí. Tiveram um momento mágico de ter descoberto as bandas, assim como o cara achou o meu CD chulo e lançou e vendeu bem. Né? Exatamente. Então, assim, são coisas que sei lá, não tem explicação às vezes, né? Não tem explicação. Cara, dá uma faladinha pra nós do teu bar aqui. E aqui em Tubarão, cara, eu tenho... Vamos fazer um merchan também. Eu tenho um bar de futebol aqui, pra mim é um reduto boêmio, né? Eu vejo assim como um reduto boêmio. É um bar de futebol aqui na São José, 185, é o Clássico Sport Bar. Pode acontecer, cara, de eu estar com os dias contados no bar, porque eu posso retornar para o Rio Grande do Sul para morar, porque a gente acaba fazendo uma agenda de shows grande, voltando, né? Aquela coisa, está começando a voltar, pipoca um, pipoca outro. E eu também trabalho com eu tenho uma produtora de música, de eventos, né? Então então já os eventos estão voltando. Começa a ligar a gente querendo bandas. Tempo também, divide o tempo com essas. Começa a dividir muito tempo. E a distância também, né, cara? Tubarão, Porto Alegre é uma distância grande. O combustível está muito caro, cara. Sim. Cada vez que eu tiver, todo fim de semana, que vai deixar esse dinheiro na estrada, eu prefiro que esse dinheiro fique no meu bolso. Exatamente. Você vai todo fim de semana, você vai deixar na estrada $1,50. E Porto Alegre pra ti, Porto Alegre tu não estás indo para Londres, ficar perdido. Tu estás no teu reduto, né, minha cara? casa. Na tua casa. Então, na minha casa também. Então, talvez a minha passagem por aqui em Tubarão já tenha sido uma boa experiência, né? Conheci vocês, aí já tá, tá bom pra caramba. Pô, e a gente fica feliz. Eu não vou te encher o saco lá no teu bar. Pô, como é que eu faço pra sentar? Pô, que a nossa banda apareceu, não vou fazer isso. Mas assim, de fato, aquilo que eu te falei, quando a gente conversou lá na rádio, lá com o Bica, lá, pô, disse, pô, bicho, o cara disse, tem história pra contar pra caramba, cara. Eu acho que eu não contei metade. Não contaste metade. O Gilson tava falando da quantidade. Vamos fazer. Isso aí pode ter certeza que virando do avesso, tendo uma longevidade aí, a gente vai sentar de novo para conversar, porque é legal a gente conversar, a gente que é do meio da música também, e a gente conversar com alguém que vivencia ainda o que tá lá por cima, né, cara? Isso. Mesmo que assim, mas peraí, aquele cara eu não conheço ali, cara, ouve o trabalho desse cara que daí tu vai saber quem é que tá falando. Não, e até porque também, né, cara, como eu falei, o grande cara que aparece na mídia geralmente é o vocalista, né? Sim. Se você for olhar assim, pô, aquele cara ali tocou no Jota Quest, talvez você não, mas pô, é um baixista, você não vai lembrar da cara dele, assim, bem, né? Aquele cara tocou naquele... Passa por ti, você tranquilo no centro ali, ninguém dá bola pra ele. Ninguém dá bola, mas o vocalista ele não consegue nem passar no centro. Isso, exato. Então acho que eu nunca fui um cara que dei muita coisa para essa coisa de sucesso, fama e tal. Eu nunca dei muita bola para isso. Por isso que tenha conseguido, né, cara? A gente é muito humilde, né, cara? A gente é família simples também, a gente conseguiu as coisas com muito trabalho. A gente morou num apartamento pequeno, os 3 irmãos que tocavam na banda a gente dormia no mesmo quarto, eram 3 camas, um beliche e uma cama do lado. Me lembro do pai falando assim para meu pai que faleceu por Covid, né, esse ano. Me lembro do meu pai falando assim, vamos trabalhar. Mas enfim, vamos trabalhar, que isso aí não vai dar em nada. E até que foi, né, cara? Foi legal, a gente fez uma história bacana. Desculpa aí, porque lembrar do meu pai não é fácil. São momentos, acho que tanta gente chorou por causa dessa Covid, né, cara? E não só por Covid também, a minha mãe faleceu há 2 meses também, a gente sabe do que passar por isso aí não é fácil, né? A mãe do Inha também, minha irmã, faleceu há 4 anos. E esse momento que a gente viveu, vamos dizer assim, né? O que vai sobrar do mundo depois dessa pandemia vai ser um novo mundo, né, cara? Uma pá de cicatrizes. Sim. E eu até agora vou rir, porque meu pai, ele falava isso, mas depois que a banda aconteceu, ele fazia aquela... A gente passa vergonha, porque a gente ia no supermercado junto, e ele queria que a gente fosse no supermercado com ele. Vamos no supermercado. Quando a gente ia no supermercado, aí a gente ficava, eu e o meu irmão, né, o Pepe, que é o vocalista, a gente ficava aqui assim, daqui um pouco ele batia nas pessoas, assim, Maria do Relento.
E aí, a gente até conversou, os filhos do Francisco. Aí, né, isso, aí vinham as pessoas ali para pedir autógrafo e tal, porque ninguém tinha celular com foto na época, então era autógrafo, era papel, era algum jeito assim. Mas que fique, né, as boas lembranças, né, da vida. A gente sabe que a vida é passageira. Eu sempre falo que o que sobra pra gente é histórias mesmo, né? Não é dinheiro, não é fama, não é um carro bonito, nada, é só histórias. Sim. Né? Graças a Deus. É o nosso legado, falou, né, cara? A gente tem um pouquinho de história em cada um na sua passagem. Isso, contar com carinho. E ainda mudar vidas. Pô, desculpa que eu deixei o clima triste aí, pô. Não, cara, tão descontraído. Não, mas tu já imaginasse que uma hora a gente conseguiu falar de coisas legais, engraçadas, a gente costurou, tocantes, emocionantes, né? Isso aí. A gente só tem a agradecer por isso. O nome do programa tá ali, cara, virando do avesso. Virar do avesso é isso aí. A gente buscar. A gente não vai forçar uma situação para acontecer, mas ela acontece naturalmente, né, cara? E parabéns pela condição também da entrevista, deixa a gente bem tranquilo. Pô, imagina, cara, a gente tá aprendendo ainda, tá? A gente tá aprendendo, mas a gente tá bem feliz com o resultado, porque quem passa por aqui também tem Fiquei calmo, fiquei nervoso quando fui no Jô Soares, mas aqui fiquei calmo, fiquei tranquilo. Pô, cara, essa aí, eu não sei nem como é que eu reajo com essa. Então, como é que sai dessa? Um dos sonhos da nossa banda era um dia ter sentado no sofá do Jô Soares. O programa ficou 30 anos no ar, foi embora e a gente não sentou naquela coisa lá. Pô, bicho, tá louco, mas foi muito tenso essa passagem ali no Jô Soares, que foi... a gente era para ser a terceira entrevista, então aí o cara que era o produtor falou assim, vocês vão ser a terceira, então vai ter 2 antes, vocês vão relaxar, vai ser bem tranquilo. Então tá. Cara, quando ele chamou, a gente chamou por segundo, assim, então a gente não estava preparado, sabe? Então foi muito tenso, cara. Foi uma entrevista muito tensa. O pior mesmo foi o som, porque o som era muito ruim, cara. Era um equipamento muito, muito ruim. Muito ruim. E aí a gente disse, cara, tá muito ruim o som. Não, mas não se preocupa que pra frente tá bom. Cara, discurso clássico. Aquele discurso básico, assim. Uma vez a gente foi Cara, que merda que saiu o som depois da TV, cara. Uma vez a gente foi fazer um programa em Floripa, cara, na RBS, cara. Aí o João, que é o nosso baixista, ele estava em Minas Gerais, daí ele não pôde ir, daí a gente convidou o Ricardo Seco, um grande amigo nosso também, para fazer o baixo. Daí disse, cara, vamos conosco para fazer o som lá. Cara, chegou lá na hora de tocar, cara, cadê o cubo de baixo? Não tem. Daí ele ligou alguma coisa lá e a gente ficou fazendo som. Cara, baixo acústico é uma coisa, mas um baixo toco fechado, uma madeira, um pau ali que não... Cara, ele tocou assim. Mesa, e o que ele estava tocando estava saindo, mas ele não estava ouvindo. Ele foi no instinto, cara. E ele não era o baixista da banda. Então, assim, se é o baixista da banda, o cara fecha o olho, vai embora e sabe o que tá fazendo. Tudo fora pra dar zebra. Pô, rapaz, o cara passa por cada uma. Se nós passamos, você imagina o cara da Legião Urbana quando soltou aquela trilha dele ali. Pô, aquela ali é uma vergonheira, né, mano? Cara, brinquedinho novo. Não faz isso, cara. Bonfá, né? Vivendo e aprendendo. E às vezes vivendo e não aprendendo. E detalhe, né? E o vocalista ali rindo já da cara do cara. Pô, que merda que eu passei aqui pra todo mundo rir da nossa todas cara. As horas, é bom por isso. Nossa cara. Cara, vamos relembrar um pouquinho os nossos apoiadores. Luciano amigos. Villa, da banda The Beers. Não é exatamente da banda The Beers que eu quero falar, mas a loja de móveis Santo Antônio, a loja da família Lagunense, lá na Praça República Juliana em Laguna. Quer mobiliar sua casa, dá uma passada lá e fala com o Luciano. Ricardo Pratos, nosso querido Lobão e seu estúdio RP. Agora apoiado aí pela da Capo, capas protetoras para pratos e hardwares, Fênix Drums e a Liverpool de baquetas, Grande Lobão, estúdio RP, ponto de encontro dos músicos em Laguna. E o nosso querido Jorge, da banda Mais 40, que está dando um tempinho, e a sua esposa Eveline Schwalbe, com a Eveline Schwalbe Acessórios. Pensou em acessórios femininos, você só encontra na Eveline Schwalbe Acessórios. Bolsas, semijoias, muito. Eu vou decorar isso aqui, eu prometo pra vocês, cara. Daqui e a gente tá atrás de um patrocínio de papelaria, tá? Sei lá, um bloquinho, uma agenda, qualquer coisa. Por favor, papelarias, entre em contato. Certamente. Se você quiser ser anunciante do nosso programa também, é só entrar em contato conosco, que vai ser um prazerzão e a gente vai trazer gente como esse figura aqui, Caco Canidia, da banda Maria do Relento. Caco, queria te agradecer a disponibilidade de estar aqui conosco.
papo foi muito bom e caberia mais 2 horas frouxo aqui. Pode rolar a parte 2 aí. Vamos fazer o 2 aí, o segmento. Tem mais histórias, eu me lembro que quando eu saí da Jovem Pan, tu falou, vamos fazer um podcast, eu disse, eu fui ver o programa, né? Daí eu procurei e vi aí, eu acho que com uma banda de pagode aqui, Jeito Louco, aqui exatamente, parceiros aí. Aí foi bacana, foi bem descontraído assim também, eu disse, tem que ser descontraído puxar comigo. Histórias, mas esse cara tem de letra, né? Sabe disso. Mas eu anotei 500 mil histórias, no final eu contei quase nenhuma dessas que eu tinha mas é bom porque a gente vai ficando, o pessoal vai curtir isso aqui, a gente vai ter um momento, a gente sabe que vai no Rio Grande do Sul, daqui a pouco tu vai estar aqui de novo. Bater mais um papo. Fica aí a dica, aproveitem o bar também, né? Nesse meio tempo aí, ó, vamos prestigiar que vai vamos ver se eu vou fechar ou passar, né? Mas o Clássicos é uma coisa linda, cara. É lindo, né? Pra quem for, assim, é um O pessoal da produção lindo. Aqui teve show do Maria do Relento que estivesse ali, falasse pra mim na rádio, são 32 lugares. Quando eu falei, já tinha vendido quase tudo já. Não tinha mais espaço pra nós. Foi bacana. Foi bacana. O pessoal daqui, a hora que eu... É o que é legal. É o que se não chamar atenção, você não claro. O Claudinho, que é da nossa produção aqui, imagina, o Claudinho da Singular, que é a produtora que faz esse programa aqui acontecer do jeito maravilhoso como ele acontece, ele disse, cara, showzaço, cara. Ele me encheu o saco pra caramba. A hora que eu falei que tu vinha aqui, ele, que legal. Porque ele curte pra caramba o som assim. Ele chama Cláudio, né, cara? Exatamente. Caco é de Cláudio, então, né, gente? Aí. Gente, nós vamos ficando por aqui. O William faz aí as Pessoal, honras Caco, muito obrigado. Obrigado. Agradecemos aí por compartilhar conosco tanta história. Vamos nos encontrar novamente, pessoal. Este é do Avesso Podcast. Também vamos nos encontrar bem mais breve. É isso aí, um abraço. Siga a nossa banda, nós três aqui, que a gente começou agora, uma banda nova aí. Criamos agora segredo. Guitarrista, eu canto, toco violão e eu posso tocar aquela do cara do Legião também. Legião. Fazer aquela bobagem lá, cara. Vamos encerrar antes que a bobagem comece. Valeu, pessoal. Um abração. Até o próximo Virando do Avesso. É isso aí, valeu. Feito.